Oi, eu estou gravando esse vídeo aqui como parte de um trabalho de extensão que é requisito para aprovação na disciplina Introdução à Ciência da Computação 1, lecionada na Universidade de São Paulo, USP de São Carlos, pelo professor Marcelo Manzato, com parte do curso de bacharelado em Ciência de Dados. Ok? O trabalho de extensão consiste basicamente em produzir alguma peça audiovisual que possa difundir um pouquinho de conhecimento da área de TI e programação em geral para a comunidade externa à USP e não necessariamente uma comunidade acadêmica. Então, o intuito é justamente esse: fazer um vídeo educativo que não seja muito complexo ou muito técnico, que possa trazer um pouco de conhecimento e talvez engajamento em programação para a comunidade externa. Ah, ok, como você pode ver, eu estou gravando aqui a minha tela, o que significa que eu optei por fazer um vídeo live coding. A ideia é eu falar e programar por cima, tudo ao vivo, sem slides nem nada. Eu acho que assim fica mais interativo, um pouco mais divertido o vídeo. E no meu caso, o assunto foi dicionários. Estamos aqui em Python. Python que é uma linguagem bem popular de programação, é uma linguagem que está ganhando bastante fama ultimamente, e que é uma linguagem bem tranquila de se programar, entre aspas. O que eu quero dizer com isso é uma linguagem de alto nível, então a sintaxe de Python está muito mais próxima de uma linguagem humana do que de uma linguagem de máquina. Então ela é mais fácil de começar, assim, se você é um principiante, está começando agora em programação. Então se você achou esse vídeo e está querendo começar a programar e não sabe muito sobre, não tem muito histórico nisso, Python é uma linguagem bem tranquila de se iniciar, assim. É uma das mais fácil você pegar o jeito, assim, eu acho, e pegar o esquema da lógica e da sintaxe de programação, porque ela não tem tanta formalidade com tanta sua formatação, assim. É um pouco mais simples nesse sentido. Ok? Ok. Bom, como eu disse, a ideia é fazer um vídeo educativo, algo introdutório aqui, sem ser muito complexo. Eu quero que isso aqui fique bem acessível para qualquer um que, porventura, encontre esse vídeo e venha assistir, possa entender pelo menos um pouco. Então, já que eu estou aqui, eu acho que é legal, brevemente, já que esse não é o assunto do vídeo, brevemente falar um pouco sobre como começar a programar em Python, né? Então, se você quer começar a programar em Python, é iniciante e não sabe muito bem como começar, o que você precisa? Eu vou mostrar aqui rapidinho. Você precisa de algumas coisas. Primeiramente, você precisa de um editor de texto. Essencialmente, qualquer editor de texto pode funcionar. Você só precisa de um editor de texto onde você possa escrever. Mas normalmente em programação a gente usa IDEs. O que são IDEs? Traduz para Integrated Development Environment, ou Ambiente Integrado de Desenvolvimento. E o que é isso? Essencialmente é um editor de texto chique, ok? Ahn, é um editor de texto voltado especificamente para programação. Então ele tem algumas features extras de qualidade de vida que ajudam bastante a gente. Por exemplo, no meu caso que eu estou usando o VS Code, ele altera a cor de palavras, dependendo do que você está fazendo com elas. Ele tem autocompletes que te ajudam um pouco, por exemplo, se eu digitar PR, ele já dá algumas palavras-chave que você pode usar, no caso print, se eu quiser imprimir alguma coisa na tela, que é o comando do Python para imprimir coisas na tela. Então, em geral, a gente opta por usar eles porque eles são muito bons. Se você quer uma ideia, você vem para o Google e você pode digitar Visual Studio Code. Ele tem o site deles aqui. Você vem aqui, tem o download já direto. Se você tiver alguma dúvida sobre como é, configurar o seu VS Code, eles têm na documentação aqui, Docs, um tutorial extensivo sobre como configurar ele. O VS Code ele serve para várias linguagens, então você vê que você tem Python, Java, C++, C Sharp, JavaScript. E os tutoriais aqui são bem explicadinhos, dá para entender legal. Então você pode
baixar o VS Code. Outro que eu gosto bastante, que é o PyCharm, da JetBrains. Esse aqui ele é só para Python, mas eu achei ele bem bom. Ele tem a versão paga e a versão de comunidade, o gratuito. Eu gosto bastante desse ideia, ok? E se você quiser, de fato, compilar e rodar códigos em Python na sua máquina, você precisa de um compilador de Python, que vai transformar eles em linguagem de máquina e transformar eles em um arquivo executável. Então você vem aqui, Python, Downloads, e você pode baixar a versão mais recente. Ok? Ok. Agora que você baixou essas coisas de Python, você pode começar a de fato programar em Python. Então, eu acho que com isso eu já falei tudo que eu precisava falar antes de fato chegar no assunto desse vídeo. Então vamos de fato falar de dicionários agora. Ok, o que são dicionários? Primeiramente, como está escrito aqui na tela, dicionários são um dos quatro tipos básicos de coleções que a gente tem em Python. É, A gente não vai falar dos outros três tipos básicos nesse vídeo. Eu vou usar um deles só para exemplificar algo bem inicial assim, mas a gente não vai, eles não são assunto desse vídeo. Mas os outros tipos, só a título de curiosidade, são listas, tuplas e sets, ok? São tipos de coleções. São basicamente elementos nos quais a gente pode guardar vários valores de uma vez só. Então, eu vou usar uma lista aqui só para exemplificar, mas você pode pensar isso muito entre aspas como grandes variáveis que guardam vários valores. Muito entre aspas isso. Porque, bom, como eu estou fazendo um vídeo bem introdutório aqui, se você não sabe o que é uma variável em Python, variável você pode pensar ela como essencialmente uma caixinha onde você guarda um valor. E esse valor fica associado a essa caixinha, essa variável. No caso. Então a gente pode ter, por exemplo, x igual a 5. Então a gente atribui o valor 5 para a letra x, para a variável x. Então toda vez que a gente referenciar x no nosso código, ele vai chamar o número 5. A gente pode ter, por exemplo, nome igual a Mateus, em que a gente atribui a string, ou seja, a sequência de caracteres, a palavra Mateus, é a variável nome. Então, toda vez que a gente referenciar nome, ele vai puxar o valor Mateus, que está guardado dentro dessa variável. E isso é uma variável. Então, a gente pode pensar nessas coleções como um jeito de ter vários valores dentro de um lugar só. Eu vou usar um exemplo de lista aqui. Novamente, lista não é o assunto desse vídeo, mas eu acho que é o mais básico e fácil de compreender para um exemplo inicial assim. Então, digamos que a gente tem uma lista de frutas, a gente vai abrir chaves, chaves não, colchetes, né? É, que é o que a gente usa para denotar a lista, e a gente pode colocar frutas dentro dessa lista. Então, a gente pode ter maçã, a gente pode ter banana, a gente pode ter pera. Ok? Então a gente tem frutas e a gente pode acessar cada valor com base na lista. Ok? Mas, como eu disse, isso não é o assunto desse vídeo. Dicionários. Então isso foi só introdutório, mas coleções são mais ou menos, essa é mais ou menos a lógica por trás das coleções. Ok? Agora falando de dicionário especificamente. Então, ele é um dos quatro tipos básicos de coleção que a gente tem no Python. Ahn, Algumas características dele que eu acho que são interessantes de falar são, primeiramente, dicionários são ordenados, ou seja, os valores deles possuem uma ordem específica. Eles são mutáveis, ou seja, você pode alterar o conteúdo de um dicionário se você quiser. E eles também são, eh, eles não aceitam valores duplicados. Esse é um detalhe importante. Eles não aceitam valores duplicados. Então você não pode ter dois valores iguais no dicionário em pontos diferentes dele. Ok? Ok. Agora, o que difere ele de uma lista ou das outras três? Dicionários operam em pares de valores, certo? Ou seja, a gente vai ter sempre dois valores associados de uma vez só. Em que sentido? É, No seguinte sentido, a gente tem um par chave, dois pontos valor. É assim que a gente escreve no dicionário. Então a gente vai ter uma chave, um ID ou algum valor bom, não vou usar o termo valor,
alguma palavra, ou não necessariamente palavra, mas algum elemento que referencie esse valor e um valor associado ao elemento inicial, ok? É, é essencialmente isso que são sim, dicionários. Vamos dar um exemplo na prática, que acho que fica mais claro. Então, se a gente quisesse pegar, por exemplo, e fazer um índice, caso você seja, vou fazer um breve adendo aqui, caso você seja iniciante em Python e realmente não saiba nada e por algum motivo acabou vindo parar nesse vídeo, é, as coisas estão aparecendo em verde aqui por causa do hashtag, tá? O hashtag ele quer dizer comentário na linguagem Python. Então, tudo que eu escrevo depois do hashtag o computador lê, o computador compreende como comentário e não como código e não vai rodar nada do que está escrito aqui. Então, eu estou escrevendo só realmente comentários, ok? Ok. Então, digamos que eu queira fazer um índice de jogos que ganharam GOT, ou jogo do ano, premiação de jogo do ano. É, então a gente pode criar o dicionário jogos, que vai ser igual a, para dicionário a gente abre chaves, e aqui a gente coloca as nossas chaves e valores. Então a gente pode colocar, por exemplo, vamos pensar, 2017, era o que ganhou, se não me engano, era o Sekiro. A gente pode colocar 2018, 2018, opa, isso, eu apaguei a chave aqui, né? 2018, que quem ganhou foi God of War. A gente pode pensar, o que mais que teve? 2022, quem ganhou foi Elden Ring. E aí a gente tem um dicionáriozinho com que vai estar associando datas, ou anos no caso, né, a ganhadores de prêmio de jogo do ano, ok? E a gente pode trabalhar esse dicionário, acessar ele de várias formas para fazer inúmeras coisas. Um exemplo disso vamos falar agora de alguns métodos de dicionários. Métodos de dicionários. Um exemplo disso é o método get. Então a gente pode pegar, guardar isso numa variável jogo, por exemplo, que vai ser igual a o nome do nosso dicionário, no caso, jogos, ponto método get, certo? E aí a gente, dentro do método get, a gente dá o índice do que a gente quer. Então a gente pedir para ele dar get em 2018 e vir aqui embaixo e imprimir o jogo. Então print a variável jogo, ou seja, vá na variável jogo e pegue o valor dela, que é o retorno dessa função get, que vai buscar o valor associado ao índice 2018. Se a gente pega isso e roda, ele nos retorna God of War, ok? É assim que o método get funciona. Ele vai pegar um valor associado à chave dada. Então, se a gente colocar 2022, ele vai retornar Elden Ring, ok? Ahn, ok, esse é um dos métodos. Como eu disse, dicionários eles são mutáveis, então a gente pode alterar os valores deles ou adicionar valores a eles. Isso a gente faz pelo método update. Então a gente pode pegar, deixa eu tirar esse daqui, ou melhor, vamos deixar ele comentado. Isso. Então a gente pode pegar jogos.update e aqui a gente pode abrir chaves e inserir um novo dado que a gente queira. Deixa eu pensar. The Witcher foi 2015, se não me engano. Espero que tenha sido, senão era vai ser. 2015 a gente teve The Witcher 3, que se não me engano ganhou o GOT nesse ano. E agora a gente pode dar um print no nosso dicionário jogos. Ok? Então se a gente vê o retorno, a gente tem aqui 2017 Sekiro, 2018, 2022, 2015 The Witcher 3 foi adicionado ao final do nosso dicionário. E ele imprimiu o dicionário inteiro pra gente. Beleza? Então a gente tem o método update aqui.
A gente também tem métodos para remover eh, valores. Então, eu não vou apagar isso na verdade, eu vou deixar comentado. Para deixar o print de jogos aqui. A gente pode dar jogos.pop, que é, opa, jogos.pop, que é o nosso método para remover valores. Então a gente pode dar jogos.pop 2022, por exemplo. Vamos deixar The Witcher adicionado e pedir para ele imprimir jogos. E aqui a gente tem, ele imprimiu o dicionário inteiro, 2017, 2018 e 2015. Não imprimiu 2022 porque a gente retirou. A gente também pode dar, vamos adicionar mais alguma coisa? Quer ver só pra gente ver? A gente pode dar, adicionar 2016. Eu acho que foi Overwatch, mas não lembro de cabeça. Mas isso aqui é só um exemplo, então não tem problema. Overwatch. E a gente pode dar jogos. Outro método de remoção pop item, que vai remover o último item. Então, se a gente roda isso, 2017, 2018, 2022, 2015, e ele não adicionou do Overwatch. Na verdade, ele adicionou, né? Mas ele removeu o último item do dicionário. Então, ele adicionou e imediatamente removeu esse item. Se eu comentar essa linha aqui, ele vai ter 2016 Overwatch aqui. Esse é o Pop Item, ok? O que mais que a gente tem? Que mais que a gente tem? A gente pode acessar só as chaves também. Eu vou comentar, na verdade, tudo isso aqui. A gente pode, se a gente quiser, acessar só as chaves de um dicionário. Como a gente faz isso? A gente tem o keys method, né? Chave em inglês. Porque chave e valor é key value em inglês, né? Então a gente pode colocar, acho que numa variável isso. Acho que foi legal, né? Se a gente pegar anos igual a é, jogos.keys e dar um print em anos, ele tem aqui, ó, Dictionary Keys, né? As chaves do dicionário 2017, 2018, 2022. São só as iniciais, né? Eu comentei esses extras aqui, então elas não estão mais sendo adicionadas. Então ele vai retornar para nós as chaves. Do mesmo jeito que a gente tem, a gente pode colocar, bom, colocar ganhadores. Do mesmo jeito que a gente tem um método para acessar as chaves, a gente vai ter também um método para acessar os valores de cada dicionário, que é o values. Então, jogos.values, se a gente pedir para ele imprimir, ele retorna valores do dicionário, Dictionary Values, Sekiro, God of War, Elden Ring. É, o que é interessante desses dois métodos é que a gente consegue colocar eles em for loops. For loops, caso você não saiba, né? São loops de repetição, ou seja, que em português é para cada valor em algo, você roda a quantidade o bloco de código abaixo quantas vezes você quiser. Então, por exemplo, a gente der um for, a gente pode dar um for keys ou seja, para cada chave em jogos.keys, ou seja, para o método jogos.keys, faltam dois pontos aqui, a gente vai dar print keys. E aqui ele vai nos retornar 2017, 2018, 2022. Ou seja, ele iterou sobre todas as chaves. Então, ou seja, chave 2017, chave 2018, chave 2022. Ele reconheceu cada uma das chaves do método keys, colocou elas na variável keys que a gente criou aqui e imprimiu cada uma delas logo aqui embaixo, até essa função terminar de rodar. Então, ou seja, 3 vezes, porque era a quantidade de chaves que a gente tinha. E a mesma coisa vale for, vou colocar em games, em jogos.values. A mesma coisa vale para os valores. Tem games.
Games. E a gente pode imprimir eles aqui. Sekiro, God of War, Elden Ring. E a gente pode manipular isso em loops de for. É algo que dá pra gente fazer, ok? Ahn, certo. É, a gente tem isso, então. Na verdade, eu não vou apagar isso lá de novo. Vou deixar isso aqui tudo comentado. Porque aí fica aparecendo durante o vídeo todo, né? Show de bola. Então, essencialmente isso são dicionários. A gente tem também um método para. é, Na verdade, a gente não tem um método novo, a gente tem o mesmo método update. O método update também serve para alterar valores, como eu disse. Dicionários são mutáveis, então a gente pode alterar valores. A gente pode dar, por exemplo, 2017. Digamos que não foi Sekiro que ganhou, digamos que foi. Não sei, pensar em algum jogo. Devil May Cry. Devil May Cry ganhou. E a gente pode vir aqui e pedir para ele imprimir. Eu acho que eu tirei a capa. Então, acho que eu tirei. Então, print jogos. 2017 Devil May Cry, não é mais Sekiro. Então o método update também serve para alterar valores adicionados, não, associados a uma chave específica. Isso é interessante de falar. E ahn, a gente pode trabalhar com a lógica disso e manipular isso de várias formas. Acho que um exemplo fácil e rápido de dar é colocar isso dentro de um if, que aí não, que aí fica algo simples e acho que mais palpável. Se você não sabe o que é um if é uma condicional. Então é if ou se em português, né? Se. Se alguma coisa for verdade, rode tal bloco de código, se não, rode outra coisa ou não faça nada. Então a gente tem aqui if. é, a gente pode dar um if jogos.get. Vamos usar o método get aqui. O que a gente tem aqui? Vamos colocar 2020. 2020. Ou seja, se isso for verdade. Esqueci do dois pontos de novo. Se isso aqui for verdade, printa pra mim. É, esse ano teve GOT. Else, print. Esse ano não teve GOT. Certo? Se a gente rodar isso aqui. Esse ano não teve GOT. Por quê? Porque não existe 2020 no nosso dicionário. Ou seja, essa afirmação aqui se torna falsa. É, o que a gente poderia fazer também pedir para ele adicionar. Ou seja, se teve algo em 2020, retorna esse ano teve GOT. Se não tem, a gente pode dar um jogos.update 2020, dois pontos. Eu não faço ideia do que ganhou o jogo do ano em 2020, então vamos dar um jogo aleatório meramente para exemplo aqui. Digamos que tenha sido. Digamos que tenha sido. Pensar em um jogo legal. Yu-Gi-Oh! Sei lá, foi a primeira vez que me veio à mente. Ah, eu esqueci das chaves. Chaves, perfeito. Ok. E aqui embaixo a gente vai também pedir para ele printar jogos. Printar o nosso dicionário. Se a gente rodar isso aqui, ele printou, adicionando 2020 como Yu-Gi-Oh! Ao final. Ou seja, se jogos.get 2020 retornar verdadeiro, ou seja, se tiver uma entrada 2020 no nosso dicionário, o que não tem, ele printaria esse ano teve GOT. Não tem. Então ele vai adicionar essa entrada pra gente e em seguida printar o dicionário só pra gente ver ele. Ok? Acho que o que eu tinha pra falar do mais é isso.
Isso são dicionários em Python. É uma forma de criar coleções e de manipular elas. Pode ser bem útil em vários aspectos. A gente viu alguns exemplozinhos básicos aqui de coisas que a gente pode fazer usando isso. Mas tem inúmeras aplicações. E é isso. A ideia era fazer um vídeo mais explicativo mesmo, algo bem tranquilinho de entender, algo que desse para acompanhar. Então, obrigado por assistir. Se você, por algum acaso, topou nesse vídeo e gostou, eu peço não que você deixe um like, porque eu não sou youtuber, mas que você responda o forms que tá na descrição desse vídeo. Porque eu preciso das respostas do feedback dele para completar o trabalho de extensão. Então eu agradeço se você responder. E de resto é isso. Obrigado por assistir o vídeo até aqui.